e que define os princípios e as normas da educação no Brasil. Vamos lá? A Constituição Federal de 1988 foi promulgada após o fim da ditadura militar e marcou a redemocratização do país. A Constituição estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos e do Estado, e organiza os poderes e as funções do governo. A Constituição A Constituição Federal de 1988 foi promulgada após o fim da ditadura militar e marcou a redemocratização do país. A Constituição estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos e do Estado, e organiza os poderes e as funções do governo. A Constituição também define os objetivos e as diretrizes da ordem social, que abrange as áreas de saúde, previdência, assistência social, trabalho, cultura, desporto e, claro, educação. A educação é tratada no capítulo 3º da Ordem Social, que é dividido em 3 seções. A primeira seção trata da educação em geral, a segunda seção trata da cultura, e a terceira seção trata do desporto. Neste vídeo, vamos nos concentrar na primeira seção, que é composta pelos artigos 205 a 214, que tratam dos princípios, dos objetivos, dos deveres, das responsabilidades e das normas da educação nacional. O artigo 205 define a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo expressa a concepção de educação como um processo de formação humana, social e profissional, que deve ser garantido a todos, independentemente de idade, classe, gênero, raça, religião ou qualquer outra forma de discriminação. O artigo 206 define os princípios que devem nortear o ensino, que são: igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. E piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Esse artigo expressa os valores que devem orientar a organização e o funcionamento do sistema educacional, como justiça, a liberdade, a diversidade, a qualidade, a participação e a valorização. O artigo 207 define a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, que são as instituições de ensino superior que realizam ensino, pesquisa e extensão. Esse artigo expressa a importância da autonomia universitária para a produção e a difusão do conhecimento, bem como para a formação de profissionais qualificados e cidadãos críticos. O artigo 208 define as garantias do dever do Estado com a educação, que são: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 0,5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse artigo expressa as obrigações do Estado para assegurar o direito à educação de todos, respeitando as especificidades e as necessidades de cada um.
O artigo 209 define que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas as normas gerais da educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Esse artigo expressa a possibilidade de existência de instituições de ensino particulares, que devem seguir as mesmas regras e os mesmos critérios das instituições de ensino públicas. O artigo 210 define que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, e que a União estabelecerá, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Esse artigo expressa a necessidade de articulação e de cooperação entre os entes federados para a organização e a regulação do sistema educacional, bem como a definição de uma base nacional comum para a educação básica. O artigo 211 define que os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, e os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Esse artigo expressa a distribuição das responsabilidades entre os entes federados para a oferta da educação básica, sem prejuízo da atuação supletiva e complementar da União. O artigo 212 define que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse artigo expressa o compromisso financeiro dos entes federados para a garantia do direito à educação, bem como os critérios para o cálculo e a fiscalização dos recursos destinados à educação. O artigo 213 define que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, e que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Esse artigo expressa as condições para o repasse de verbas públicas para as instituições de ensino privadas sem fins lucrativos, que atendam aos critérios de qualidade e de controle social. O artigo 214 define que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Esse artigo expressa a importância do planejamento e da avaliação da educação nacional, por meio de um instrumento legal que defina as prioridades e as responsabilidades para a garantia do direito à educação de qualidade para todos. Esse foi um breve resumo sobre a Constituição Federal de 1988 sobre a educação. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se para não perder as novidades do canal e até a próxima.